Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Snorlax e você está no Numberflix. E aí, galera, vamos dar continuidade à nossa sequência de videoaulas aqui do Numberflix na frente de mecânica. E na aula de hoje, cinemática escalar 1, vamos falar dos primeiros conceitos básicos que dizem respeito a essa área. Objetivo, autoexplicativo, vamos entender os conceitos básicos da cinemática escalar. Primeiro tópico, conceitos básicos. A cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos, que estuda os movimentos, tanto quantitativamente por meio da matematização, quanto qualitativamente, que é entender, propriamente dito, o que está acontecendo. Aqui, a gente não vai focar na origem desses movimentos. Isso diz respeito à dinâmica. Outra frente da mecânica é aquela frente que trata das forças, lei de Newton, aquelas paradas. E mais pra frente a gente vai chegar lá, podem ficar tranquilos, mas vamos seguindo uma sequência lógica, porque essa é a abordagem que a maioria dos materiais tem. Então, vamos começar do começo. Bom, o foco dos estudos da cinemática é o móvel. O móvel é o corpo cujo movimento vai ser estudado, vai ser descrito. Um corpo móvel, ele é classificado conforme a dimensão dele em relação ao fenômeno estudado como um todo. São dois tipos. Primeiro, temos o ponto material, que é quando as dimensões do corpo são desprezíveis se comparados ao fenômeno como um todo. O corpo vai ser entendido, vai ser analisado como se fosse uma partícula. Bom, vamos ver um exemplinho fácil aqui. Quem aí já viajou para Bahia? Bom, na verdade eu também nunca viajei, mas ó, se tiver alguém da Bahia assistindo a gente aqui, ó, beijo do gordo. Bom, consultei o Google Maps para ver a distância de São Paulo a Salvador via rodovias e eu vi que pela BR-381 a distância dá mais ou menos 2.028 quilômetros. Bom, tenha esse número em mente. Agora, imagina que você vai viajar essa distância de Fusca. 1, 2, 3, já! Com muito amor, ó! Olha só a água, olha só, ó! Olha só, ninguém passa, que coisa linda! A água tá no pé aqui, ó, tá no pé, olha só que coisa linda! E vai que vai, ó! E vai lindo, lindo, lindo! Olha a água onde tá chegando aonde, ó! Oi, coisa linda, vamos remando, remando. Olha o chão, como é que tá? Mostra o chão, aqui. Mostra o chão. Caralho! Mas olha aqui, olha como é que tá. Na altura, ó, e vai embora. Um Fusca tem mais ou menos uns 4 metros de comprimento. Bom, 4 metros de comprimento versus 2.028 quilômetros. A gente faz uma conta aí de proporção, divide um pelo outro, a gente vai ver que se a gente enfileirar um Fusca atrás do outro, vão ser 507 mil Fuscas enfileirados para sair de São Paulo até Salvador. O que isso quer dizer? A gente tem noção de quão pequeno é um Fusca perto da dimensão dessa distância entre as duas cidades. Então, o Fusca passa a ser desprezível perto dessa distância como um todo. Então, se a gente for estudar o movimento do Fusca dentro dessa trajetória, a gente vai considerar ele como algo desprezível. Vai ser uma partícula dentro de uma trajetória de 2.028 quilômetros. Bom, a outra categoria é o corpo extenso. O que isso quer dizer? O corpo vai ter suas dimensões consideradas quando a gente for estudar ele. Como, por exemplo, numa situação de um trem passando por dentro de um túnel ou de um trem passando por cima de uma ponte.
Não de um trem pequeno, mas uma composição ferroviária grande, daquelas que tem muitos vagões. Então, pensa numa daquela passando por uma ponte. Tem composição que é tão grande, mas tão grande, que ela chega a ser maior do que a ponte propriamente dita. Então, as dimensões do corpo têm que ser consideradas ao estudar o fenômeno. Agora, noções de espaço. Sempre que a gente for determinar uma distância, um desses pontos, desse intervalo de espaço, tem que ser usado como uma referência para as medidas. Por exemplo, se eu falo que algo está a 100 metros de mim, eu estou usando eu mesmo como uma referência para falar que determinado ponto está a 100 metros de mim. Por exemplo, você está na sua casa e você mora a 200 metros de um banco. Quer dizer o quê? Quer dizer que você vai assumir a sua casa como um ponto de origem. Quando a gente fala origem, é como se fosse um ponto zero. E o banco está no ponto 200. Então, tomando sua casa como referência, o banco está a 200 metros da sua casa. Tranquilo? Assumir uma referência depende da situação que você está estudando. Conforme a gente for progredindo, a gente vai ver quais são as situações que são mais fáceis de a gente assumir como uma referência de medida, para ficar mais simples o nosso estudo. A gente sempre vai pegar o que for mais conveniente, para ficar mais fácil de entender, mais fácil de se resolver potenciais exercícios. Mas, bom, o que vocês precisam entender? Que a posição de um móvel sempre vai ser relativa a outro ponto, tá bom? Vamos voltar para aquele exemplo da distância de São Paulo a Salvador. Presta atenção. A cidade de Salvador, em linha reta, numa situação de linha reta, está a 1.455 quilômetros de São Paulo. E não os 2.028 quilômetros que a gente viu no outro exemplo, que é a distância por via da BR-381. O que a gente pode interpretar a partir disso? Primeira coisa, a partir de diferentes caminhos, essa distância de 1.455 pode aumentar. Os 1.455 quilômetros são a distância mais curta, porque é uma suposição em linha reta. Mas a gente sabe que uma estrada nunca vai ser em linha reta por uma infinidade de motivos. Passa por cidades, passa por acidentes geográficos, serras, morros, depressões, tudo isso aí. E a estrada precisa passar por cima, passar no entorno, passar por baixo. Aí vai da obra. Porque dificilmente você chega de um ponto a outro por via de uma rodovia em linha reta. Por isso que dá essa diferença de 1.455 quilômetros e 2.028. Por via da rodovia dá 600 quilômetros a mais ou menos, de diferença. Agora a gente tem que entender que existem diferenças entre espaço percorrido e deslocamento escalar. A distância percorrida ou espaço percorrido é o valor da medida de todo o caminho feito por um objeto, feito por um corpo, feito por uma partícula. Por isso que está essa situação de soma. Todas as partes do movimento são somadas e a partir dessa soma a gente obtém a distância percorrida total. Para aquele exemplo da viagem entre São Paulo e Salvador, são os 2.028 quilômetros. Contudo, vamos ver o deslocamento escalar. O deslocamento escalar é a variação de espaço entre os pontos iniciais e finais de uma trajetória, considerando a sua distância mínima. Bom, eu falei no outro exemplo que a distância mínima entre São Paulo e Salvador é 1.455 quilômetros. Lembra daquela ideia de referência? Eu estou tomando São Paulo como referência. É meu ponto inicial, é o SI. Salvador é meu ponto final, é o meu SF. Lembrando que o S vem de space. Espaço em inglês é uma convenção que a gente acaba usando.
Era mais legal botar E em português? Era. Mas nos livros tá tudo S. Então a gente não vai bagunçar a sua cabeça. S é para espaço. Aí a gente mede essa variação. 1.455 quilômetros, o ponto de Salvador, menos 0, que é o ponto de São Paulo, a gente entende que o deslocamento escalar entre esses dois pontos foi 1.455 quilômetros. Belezinha? Um outro exemplo, vamos pensar numa situação cotidiana meio besta, mas dá pra gente extrair bastante coisa dela. Ó, veja essa figura. A casa está a 200 metros do mercado e o mercado, por sua vez, está a 500 metros da farmácia. Você sai de sua casa para ir ao supermercado e depois à farmácia. Depois de realizar esse trajeto, você volta direto para sua residência. 3 exercíciozinhos. A. Qual foi a distância percorrida no caminho inteiro? B. Qual foi o deslocamento escalar entre a farmácia e o supermercado? E C. Qual foi o deslocamento escalar ao fim do trajeto? Bora pro sulfite, vamos resolver isso aqui rapidinho. Da casa até o supermercado, a gente tem uma distância de 200 metros. Assim como na distância do supermercado até a farmácia, a gente tem 500 metros. Bom, a letra A pede para a gente ver a distância percorrida no caminho inteiro. Vai ser como? O espaço total vai ser o espaço da casa até o supermercado, mais o espaço percorrido do supermercado até a farmácia, mais... Aí ele fala que você foi, mas você voltou também. Então é o espaço da farmácia até o supermercado, mais o espaço do supermercado até a casa. Bom, vamos botar os números aqui. Espaço da casa até o supermercado é 200 metros. Espaço do supermercado até a farmácia, mais 500 metros. Aí, na volta, supondo que você volta pelo mesmo caminho. Se do supermercado até a farmácia são 500, da farmácia até o supermercado são os mesmos 500 metros. E, seguindo a mesma lógica, se para ir da sua casa até o supermercado são 200, e se você voltar pelo mesmo caminho, são 200 metros na volta também, então mais 200. E isso vai dar 200 mais 500, 700. 700 mais 500, 1.200. 1.200 mais 200, 1.400. No total, você andou 1.400 metros. Aí a letra B. Qual foi o deslocamento escalar entre a farmácia e o supermercado? Bom, lembra que o deslocamento escalar, a gente põe o delta aqui, que significa a variação de espaço. O deslocamento escalar entre a farmácia e o supermercado. Bom, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer assim. Se a gente assumir o supermercado como a origem, ali na figura diz que o supermercado está a 500 metros distante da farmácia. Então, 500, que é a distância da farmácia do mercado, menos 0, pois é o fato do supermercado estar na origem. Então, são 500 metros. A gente pode fazer como também? Se a gente assumir a casa como origem, como é que fica? Fica aqui, o espaço entre a farmácia e o supermercado também. Ó, se a gente assumir a casa como origem, o que vai acontecer? São 200 metros até o supermercado, mais 500 metros até a farmácia. Então, o final vai ser 700. 200 mais 500. Menos a distância da casa até o supermercado, que são 200 metros. E a gente chega nos mesmos 500 metros. E a letra C, que ele pede qual foi o deslocamento escalar ao fim do trajeto.
depois de você sair da sua casa, ir no mercado, ir na farmácia e voltar para sua casa, qual vai ser o deslocamento escalar? De casa a casa. Você sai do ponto inicial. Se a gente está considerando a casa como origem, ela vai ser o ponto inicial. Então, ela sai do zero e volta para o zero. Então fica 0 menos 0. Ou seja, 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao fim de toda essa epopeia, o deslocamento escalar vai ser de 0 metros. Porque você foi e voltou para o mesmo ponto. Sempre que você volta, vai e volta para o mesmo ponto. Independente do caminho, da trajetória, de quanto você andou para ir e quanto você andou para voltar, lembra aquela relação da linha reta. Vai ser 0, porque você foi e voltou para o mesmo ponto. Por isso que o deslocamento escalar é de 0 metros nesse caso. Na próxima aula, vamos continuar trabalhando com a cinemática escalar. Tem bastante coisa para a gente ver ainda. Ela é muito importante. Cai direto em vestibular. É importantíssimo que vocês aprendam. Beleza? Não percam. Agradeço muito quem viu o vídeo até aqui. Espalhe a palavra, compartilhe, mostra para a mãe, mostra para o pai, mostra para o amigo, mostra para o cachorro, mostra para o gato. Muito obrigado. E até a próxima.